Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este é o canal Então Eu Li. E hoje vamos falar sobre as minhas últimas leituras aqui nesse começo de férias. Vamos comentar um pouquinho sobre A Princesinha de Vader e Darth Vader e Filho, O Guia dos Mochileiros da Galáxia, Fragmentados e Meu Romeu. Para começar, eu vou falar um pouquinho desse lançamento da Alep. Como você sabe, eu já falei inúmeras vezes também já nesse canal, a Alep está fazendo todo o universo expandido da Star Wars. E vamos falar que aqui seria o episódio 3,5, 3 e alguns quartos aí. E seria mais ou menos Darth Vader cuidando dos seus filhos. No caso, a Princesinha de Vader seria quando a Leia está um pouco já fase sua adolescente, né? Ou seja, ela tá meio rebelde, ela quer sair e etc. Como você pode ver mais ou menos nesses quadrinhos. Basicamente, cada quadrinho é alguma coisa engraçada que acontece, então mais como uma lembrancinha mesmo pra você dar de algum presente, etc. E para fãs mesmo. Até pessoas que não são fãs vão se divertir com algumas historinhas, mas quem conhece todo o universo Star Wars vai acabar dando altas gargalhadas. E no caso Darth Vader, o filho, tá cuidando do Luke quando ele tá com seus 8 anos, uma coisa assim, se não me engano. E, gente, é muito engraçadinho cada um, sério, vocês têm que comprar. E como eu ouvi diversas pessoas comentando, é mais pra você que quer dar uma descontraída na sua vida, que você não sabe o que dar de presente pra algum, sei lá, pra algum pai, pra alguma mãe, whatever, que seja, é muito legalzinho de você receber como uma lembrancinha, que é muito bonitinho, então, sabe, é muito engraçadinho, bem fofinho, as ilustrações são bem bacanas. A Alep teve um grande cuidado com essa edição, é capa dura, né? E é bem bonitinho, então, como vocês podem ver aí nas imagens. Então fica indicado pra vocês. Quem somos? Para onde vamos? Qual é o sentido e a resposta para a vida, para o universo? Quem não acabou se perguntando isso algumas vezes durante a vida, né? Resolveu ter, sei lá, algum papo com você mesmo ou até com seus amigos. Tá, Daniel, o que tem a ver todo esse papo com o Guia dos Mochileiros da Galáxia? Bom, o Guia dos Mochileiros da Galáxia é simplesmente todo nerd tem que ler, minha gente, porque eu me sentia muito poser enquanto eu não li pelo menos o primeiro livro, que são 5 livros de O Guia dos Mochileiros da Galáxia, e olha, é um clássico da ficção científica. Enquanto eu li esse livro, eu consegui obter mais perguntas do que próprias respostas que eu buscava. O livro vai contar a história de Arthur Dent, que ele é um humano e a sua casa vai ser destruída para ter um desvio na estrada X lá. E mesmo após muita discussão, Arthur tem toda a sua casa demolida. E não só a sua casa, como simplesmente o planeta inteiro. Então ele, Arthur, e o seu amigo Ford, que nesse caso o Ford é um alienígena que tá meio que disfarçado para algumas pesquisas pro Guia do Mochileiro das Galáxias, meio que acaba entrando numa nave alienígena dos caras que estão tentando destruir o planeta deles e acaba fugindo e evitando então morrerem. Então a partir daí Arthur e Ford vão começar as suas jornadas explorando o universo. Tanto é que no começo o planeta é totalmente destruído e dizimado e enfim. E meio que seria o pontapé inicial pro Arthur e o Ford começarem a buscar o sentido para a vida. E seria uma resposta baseada em 42. E toda essa destruição seria o ponto principal do Arthur e do Ford começarem a saírem, se aventurarem e também começar a buscar sentido para a vida, resposta para o 42, porque quem leu vai entender 42, e assim vai. Você vai falar assim, Daniel, pelo que você falou parece confuso. E sim, é realmente confuso. Para você ler esse livro, você tem que esquecer totalmente da sua realidade e prestar atenção em todos os fatos. Quando chegou esse livro eu falei, nossa, curtinho, dá pra ler rápido, né? Mas não, você tem que ter total atenção para conseguir encarar todos os fatos e conseguir assimilar muito bem. Porque esse livro acaba trazendo pra gente viagens no tempo e no espaço e nomes complicados que sim, você simplesmente não consegue pronunciar alguns nomes, eu estou falando muito sério. Lugares exóticos e por aí vai. Esse livro algumas vezes ele se torna até cansativo, então assim, uma dica. Se você pretende ler o Guia dos Mochileiros da Galáxia, tenta intercalar com alguma leitura mais leve, porque vai chegar alguma hora que você vai achar o guia um pouco cansativo. É uma história perfeita, é incrível, mas ele é um pouco cansativo, pelo menos eu achei. Simplesmente quero ler agora o segundo livro, quero tentar acabar toda essa saga e quem sabe, né? Então assim, fica recomendado pra vocês, não é uma leitura pra você ler com pressa, você tem que estar com muita calma pra ler O Guia dos Mochileiros da Galáxia, da editora Arcade.
Fragmentados é um lançamento da editora Novo Conceito e, minha gente, você sabe que distopia tá em alta. Vide por Jogos Vorazes, Divergente, a Saga Feios, Maze Runner e por aí vai. Tem muitas distopias atualmente porque é um gênero bacana, eu particularmente gosto bastante. Só que se você começa a ler muito, você começa a enjoar um pouco. E quando eu vi a sinopse de Fragmentados, eu até confesso que eu dei um passo atrás e falei, nossa, mais do mesmo. Só que não, minha gente, Fragmentados é totalmente diferente, é simplesmente uma leitura empolgante e é o primeiro livro dessa série que estou muito curioso. Depois de uma Segunda Guerra Mundial, mais conhecida como a Guerra de Heartland, acho que é assim, houveram conflitos e várias mortes. E para meio que acalmar, começaram a criar algumas emendas constitucionais, dentre eles a Lei da Vida, que essa Lei da Vida significa o seguinte: a Lei da Vida declara que a vida humana não pode ser tocada desde o momento da concepção até que a criança chegue à idade de 13 anos. No entanto, entre os 13 e os 18 anos, a mãe ou o pai pode escolher abortar retroativamente uma criança, com a condição de que a vida da criança tenha um fim tecnicamente. O processo pelo qual uma criança é ao mesmo tempo eliminada e mantida viva é chamado de fragmentação. Ou seja, você é uma criança, você vive até seus 13 anos de idade, bacana. Se seus pais não te quiserem mais, eles têm até os 17 anos para decidir. Caso eles falem assim, tipo, foda-se, vai embora, você simplesmente vai até um lugar e vão retirar seus órgãos e doar meio que seus órgãos para as pessoas que estão necessitando deles. E isso é totalmente macabro. Basicamente, eles acreditam que a criança estaria viva, só que ela estaria meio que cortadas, fragmentadas. Então é uma lógica totalmente complicada e tenebrosa se você for olhar, porque, gente, você lendo aqui o livro, você fica até assustado em uma certa cena. E quando simplesmente a sua família vai atrás de fragmentar o filho, fudeu, não tem mais como voltar atrás. Alguns tentam fugir e nesse livro a gente conhece 3 pessoas que meio que tentaram fugir, entre aspas, porque um deles acabou na cagada lá pra se safar. Estamos falando de Connor, Risa e Lev. Eles simplesmente nunca se viram na vida e vão acabar meio que se encontrando de uma forma totalmente engraçada e até um pouco forçada, mas tudo bem. E a partir desse momento eles têm o seu plano de fugir até completarem seus 18 anos, porque a partir daí eles têm a vida deles, mas muita gente está atrás deles, então, né? Todos eles têm a sua história muito bem contada de por que eles vão ser fragmentados, o que a família disse, o que ocorreu, contando toda a vida deles. Só que eu não vou muito abordar nesse aspecto para deixar você curioso para você ler esse livro, porque vale a pena. É uma distopia muito diferente, então leia. Bom, eu admito que eu senti muito mal lendo esse livro, não mal no sentido que ele é ruim, ele é muito bom, mas você tem que ter um pouco de sangue, porque, gente, os pais estão meio que falando assim, matem meu filho. No caso, seria mais ou menos uma questão de aborto, se você for olhar um pouco comparado a esse livro com nossa realidade. Então chega a ser um pouco de assustador, porque o seu filho já está grande, você conviveu com ele no mínimo 13 anos, e aí simplesmente você fala, mata ele, teoricamente, né? Chega a ser assustador isso, então chega uma hora que você fica até assustado e é tenso. Os personagens têm um desenvolvimento muito incrível ao longo da narrativa, você percebe isso muito fácil, porque simplesmente você se apega e dá vontade de abraçar eles e falar, vai ficar bem, vocês estão bem comigo. E esse livro é viciante, simplesmente você vai começar e você não vai mais querer parar. Fragmentados é uma série de 4 livros, então eu estou muito ansioso para a continuação. Então, editora Novo Conceito, bora acelerar a publicação desse segundo livro que eu estou muito ansioso. Agora vamos falar um pouco de um romance da editora Globo Livros, que é um lançamento que chama Meu Romeu. Bom, você sabe que eu não sou grande fã de romance, etc, não gosto muito, então eu vou analisar esse livro como se eu fosse a pessoa que eu mais gostasse de romance do mundo. Ah, Daniel, por que você pegou romance então se você não gosta? Porque simplesmente gosto de diversificar e dar atenção pra todo mundo e agradar todo mundo também, porque, né, gente, às vezes é bom, tem romance que eu simplesmente não espero nada e acabo gostando. Casey Taylor e Ethan, eles tiveram um certo relacionamento alguns anos atrás. Os dois acabaram se conhecendo numa peça de teatro onde eles acabaram interpretando Romeu e Julieta. Ethan acabou partindo o coração dela e simplesmente ela falou assim, não, eu vou esquecer ele, etc, eu não quero mais ele não presta. Mas a vida e o destino armaram uma pra ela. Ela foi convidada para participar de uma peça da Broadway e a sua agente acaba ligando, etc. Bom, onde eu tava falando? Então ela vai conseguir meio que reencontrar esse Ethan nessa peça de teatro de Romeu e Julieta de novo. E ela sabe totalmente que o Ethan vai mexer com o seu corpo e com todas as suas emoções.
O livro todo é narrado pela Casey, só que também tem capítulos que se passam no passado, onde os dois acabaram se conhecendo pela primeira vez, etc, estão junto, e os fatos do presente. E se tem uma coisa que eu achei bem interessante nesse livro é o desenvolvimento dos personagens, que também foi bem bacana, foi bem aprofundado, conhecer um pouco mais do motivo, por exemplo, da Casey fazer teatro, né, do como que os dois, da química entre os dois, porque você acaba sentindo uma certa química entre eles mesmo, porque tem muitos personagens que estão de romance em livros, só que você tipo fala, que merda que eles estão juntos, né? Não faz sentido. Mas eu não sou um grande fã de romance, tem algumas partes que são até melosas, etc, tal, e ai meu Deus. Então se você gosta daquele romance meloso, aquele romance bem bacana, Meu Romeu é simplesmente perfeito pra você. Pelo que eu vi, tem uma continuação desse livro, que se eu não me engano é algo como Broken Juliet. Então tipo, Julieta Quebrada, uma coisa assim. E espero que a Globo Livros acabe sim publicando rapidamente a continuação para todo mundo ler, porque até eu fiquei um pouco curioso para saber da continuação desse livro. Então, gente, muito obrigado se você viu até aqui. Fica indicado para vocês todos esses livros. Então é isso, beijo para todo mundo e até a próxima. Fui!